Pet dessa semana com o segundo episódio com a doutora Bárbara falando sobre ultrassom, mas é um ultrassom diferenciado. Isso, agora nós vamos falar do ultrassom ocular. Mais uma especialidade aqui do Hospital Veterinário Dog Saúde, que a gente confere aqui no nosso programa. Programa 25 Pet, uma produção do Canal 25. E a transmissão é simultânea pelos canais 25 e 525 da NET Claro Jundiaí, também pelo nosso YouTube, Canal 25 Jundiaí ao vivo e também pela nossa internet, pelo nosso site www.canal25.com.br. Várias oportunidades para você ficar com a gente. A gente volta daqui a pouquinho. Programa 25 Pet, um oferecimento Hospital Veterinário Dog Saúde, onde o seu animal faz parte da família. Programa 25 Pet dessa semana com a doutora Bárbara. Vamos dar continuidade ao nosso tema super interessante, ultrassom, mas de áreas específicas. Mais uma novidade aqui do Hospital Veterinário Dog Saúde. Doutora Bárbara, muito obrigada por continuar conosco aqui. Imagina, obrigada pelo convite. E o tema de hoje é muito interessante, é ultrassom ocular? Isso. O que acontece quando nós vamos, em consulta ali no oftalmologista, ele consegue avaliar esse fundo de olho, os aspectos todos que a gente tem, alguns reflexos, mas dependendo das alterações que nós temos no olho, nem sempre o fundo do olho consegue ser visualizado através do exame clínico. E aí precisa de um exame de imagem de suporte. Isso acontece com os pets também. Até porque a gente, quando a gente vai na consulta, a gente consegue ter aquele controle, ficar com o olho aberto, segurando um tempinho, para ele conseguir avaliar com um certo tempo aí, Mas os pets nem sempre são possíveis. E aí, essa dificuldade às vezes precisa de um exame mais específico, um ultrassom, para avaliar esse globo ocular como um todo. Viu? Haja paciência do tutor para levar o seu animalzinho dentro de uma consulta, com o oftalmo, porque realmente eles exigem da gente. Eu já tive essa experiência com meu filhote e olha, vou falar para você, não é fácil. Mas, doutora Bárbara, e em que casos é indicado fazer o ultrassom ocular? Vem através dessa solicitação do oftalmologista mesmo, o pedido, por conta de fazer essa avaliação clínica e solicitar, ter a necessidade de fazer esse exame, Eles avaliarem e falar assim, não, preciso avaliar esse fundo do olho, preciso avaliar a lente do olho, que é onde a gente vai delimitar as cataratas, que tem diferentes graus. Tem as cataratas um pouco mais tranquilas, as que são mais avançadas, Tanto que hoje em dia na veterinária, da parte oftalmológica evoluiu muito, que é possível colocar lente também para os olhos deles. Olha, gente, quanta novidade interessante para nós tutores, não é? Então, gente, vamos voltar aqui para nós humanos. Quando a gente vai fazer uma consulta com um oftalmologista, a gente consegue falar assim, tô enxergando aqui, essa lente é melhor, essa lente é pior, não, meu olho coça, não, meu olho dói, não arde, não arde. Com os animaizinhos, a gente não tem essa possibilidade, eles não falam. Então, é muito mais difícil para um oftalmo pet, veterinário, conseguir ter um diagnóstico somente com um exame externo, E por isso que o ultrassom é tão importante. Muitas vezes até fala assim, o olho tá seco, não, meu cachorro não tá enxergando direito, mas ele é filhote, mas pode acontecer algum tipo de problema mesmo em filhotes. Então eu entendo que esse ultrassom ocular não tem idade. Não tem idade. No caso, um cão filhote, ele pode nascer com algum probleminha ali nos cílios que eles são virados para dentro. E isso não necessariamente a gente consegue perceber visualmente, não é? Exatamente. E aí, se a gente não fizer um exame, não passar por um oftalmo, se a gente não fizer um exame como esse, quando ele ficar maior,
com esse atrito durante vários meses ou até anos, isso pode virar uma pequena úlcera ou trazer um problema maior ainda para a vista, não é? Exatamente. Pode começar com essa inflamação e futuramente virar uma perfuração. Por isso a importância desses diagnósticos precoces, porque tudo que é preventivo é melhor do que depois já fazer um tratamento quando a doença já se instaurou. E muitas vezes um animalzinho até jovem pode perder a visão por algum problema que poderia ser evitado, não é? Exatamente. Pode ser às vezes briga, né? Às vezes ele já vem já com essa situação, né? Que os pais podem ser tanto de origem conhecida como desconhecidas, né? Como a gente estava conversando aqui. Tem as raças que às vezes a gente consegue, né, adquirir através de algum conhecido, ou seja, de algum canil, e tem pacientes que a gente resgata, né? E graças a Deus que a gente faz isso, né? Salva tantas vidas por aí. E quando a gente resgata, às vezes, filhote, a gente não sabe se os pais realmente foram pai e mãe sem ter vínculo, ou se tem uma consanguinidade, se foram irmãos. Isso tudo pode vir a acarretar algumas situações, né, prejudiciais. E o olhinho é uma delas, que pode ser afetado. Então, ele pode vir cego, ele pode vir com alguma alteração de fundo de olho, que só vai ser possível detectar através do ultrassom. Olha aí, gente, a importância da gente fazer esse exame, não é? Doutora Bárbara, um dos pontos também, acho que mais comuns hoje, são as cataratas, não é? Exatamente. E como que o ultrassom auxilia nesse diagnóstico? Consegue avaliar tanto essa região anterior do olho, né, antes da lente, a câmara anterior, para ver se está saudável, se tem alguma situação ali mais obscura que fique difícil do oftalmologista avaliar essa lente durante o exame clínico. E também, mesmo estando esse ambiente ali de câmara anterior adequado, às vezes o grau da catarata dificulta muito ele conseguir avaliar esse olho como um todo. E o ultrassom vem para ajudar nessa definição. Então, olhar toda essa região de lente, toda essa região de catarata que pode ter diversas formas aí. E aí a gente vai precisar, através do ultrassom, avaliar cada situação, cada paciente como único, cada olho individualizado, porque a catarata que está mais grave em um olho pode não estar tão grave no outro olho, e enfim, às vezes só ter um comprometimento maior de visão de um como o outro, é o que a gente estava conversando. Eles não conseguem falar pra gente o quanto está enxergando, né? O quanto o olho direito está sendo melhor do que o esquerdo, ou os dois juntos estão fazendo uma imagem melhor. E através do ultrassom, a gente consegue delimitar essa região de catarata, ver o quanto a lente de um lado está mais prejudicada do que a do outro. Olha aí, gente, isso é um ponto muito importante, porque mesmo o veterinário sendo especializado em olhos, né, em oftalmologia, existe um limite que o exame clínico pode chegar. Muitas vezes dá para saber, olha, tem catarata, mas qual é a extensão disso? Porque também, dependendo da extensão, é o tratamento. Muitas vezes assim, hoje tem cirurgia para cataratas, mas assim como nós humanos, muitas vezes a cirurgia não é para todos. E essa avaliação, principalmente nos pets, pelo fato deles não interagirem com a gente, não falarem, é muito mais difícil. E um exame de diagnóstico, ele traz uma segurança muito maior para o diagnóstico certo e o tratamento que o veterinário oftalmologista vai indicar. Então, realmente é um exame fundamental. Sim. E não tem idade. Como a doutora Bárbara colocou, muitas vezes um filhote pode ter algum problema genético, como também um adulto, né, um sêniorzinho, né, pode ter um problema de cataratas. Então, assim, não tem idade, é indolor. Assim como o ultrassom do pescoço, o de olho também é muito simples. Sim, é bem tranquilo, né? A gente vai avaliar esse olho como um todo. Então, a gente olha tanto o olhinho esquerdo quanto o olhinho direito. Às vezes tem pacientes que vêm pra gente que já não tem um dos olhos. A gente também avalia como que tá essa condição de tecido em volta, né? Por conta da cirurgia. Às vezes é uma cirurgia recente ou não, é muito antiga, ou a gente resgatou esse paciente já desse jeito, né? Então, a gente também precisa avaliar mesmo essa região que ficou sem o olho, como que está a saúde desse tecido, que também pode acontecer alteração ali, e a gente não está conseguindo ver, ele não está conseguindo falar pra gente que dói. Então, gente, olha aí, 2 pontos muito importantes, né? É muito normal os acidentes, ainda mais para quem tem cães e gatos em casa, é muito normal, às vezes, numa brincadeira, uma unha para cá, pronto, não é? Tem algumas raças, como por exemplo os shih tzus, os lhasas, os pugs, que tem um olho muito
preeminente, né? Sim. E muitas vezes naquela brincadeira, naquela ênfase, acontece. Uma outra situação também que é muito comum é quando o animalzinho tem alguma situação de coceira, às vezes coça o ouvido ou alguma coisa assim, e ele quer se esfregar para coçar e acaba machucando o olho. E isso acontece tanto nos cães como nos gatinhos. Exatamente. São algumas situações corriqueiras do nosso dia a dia. E nesse momento, o ultrassom ajuda muito, né, doutora Bárbara? Sim, nos gatinhos, né, o fator unha, né, a gente tem que tomar muito cuidado, tanto a gente quando tem, né, porque às vezes eles vêm brincar e acaba às vezes, né, brincando, arranhando um pouco a gente leva, né, total na esportiva, mas entre eles pode acontecer um acidente desse jeito. E aí é uma situação, né, mais complicada, uma perfuração do olho, a gente precisa aí ter um total cuidado, né? Lógico que a gente sempre acompanhando eles, estando de olho nos nossos, né, filhos pets, todo dia faz toda a diferença. Não, mas mesmo o próprio animalzinho, às vezes ele vai coçar ele mesmo e acaba se machucando. E nessa hora, o ultrassom pode ajudar muito para ver a intensidade do que foi aquilo. Muitas vezes no exame clínico, você consegue olhar a parte superficial, mas não dá para saber a extensão, né? Exato. Às vezes eles já vêm, por exemplo, tem uma condição assim de coceira alérgica, né? E aí, ele sempre coçou, e aí sempre ficou muito coçando o olho e, digamos, achava até então normal porque já é um paciente alérgico. E às vezes tem mais situações acontecendo nesse olho que não só o fator alergia. Olha aí, gente. Então, olha a importância do ultrassom. Muitas vezes a gente fala assim, ele tá com coceira, é alergia, vou trocar o shampoo. Mas muitas vezes pode ser uma particularidade dos olhos. Quanta coisa interessante e que nós estamos aprendendo aqui hoje com a doutora Bárbara. E doutora Bárbara, esse animalzinho que hoje a gente vai continuar aqui a avaliação dele do ultrassom foi encaminhado por uma outra clínica, foi por um colega oftalmologista, é isso? Isso, o oftalmologista entrou em contato com a gente para agendar esse exame específico, para ver todo esse olho, por conta de ter essa suspeita de catarata. Ela é uma paciente mais velhinha, e aí não só o fator catarata, às vezes descolamento de retina, alguma outra dificuldade que tenha de enxergar, aí pediu esse exame pra gente avaliar tudo. Gente, como eu disse, o Hospital Veterinário Dog Saúde, além de toda a comunidade para nós, tutores, com estacionamento coberto, os exames são todos aqui no local, também tem essa facilidade. Ele é um centro de diagnósticos aberto a outros veterinários colegas que podem encaminhar aqui a sua solicitação, você agenda o seu exame e aí você vem diretamente para a sala do exame, não precisa nem passar na recepção, com muito mais conforto para os nossos amigos de patinhas, não é? Exatamente. E aí esse laudo é redigido e encaminhado também para a clínica, né, responsável que tem esse veterinário, nesse caso o oftalmologista que atendeu, e também para o veterinário responsável. Porque às vezes é um veterinário que atende nessa clínica, em outras, né, ou ele é fixo dessa clínica, então esse laudo vai encaminhado para esse documento, fica sempre salvo na clínica que foi atendido e pro veterinário que atendeu esse paciente. E muitas vezes você tem um veterinário domiciliar, não é? Que vai até a sua casa, o que também é muito confortável para nós tutores, não é? Às vezes no dia a dia corrido a gente não tem essa oportunidade de sair com o nosso animalzinho e precisando de alguma coisa, esse veterinário mesmo pode fazer o encaminhamento e você vem aqui na Hospital Veterinário Dog Saúde para o exame específico. Muita comodidade para nós tutores. Vamos conferir o comercial aqui do Hospital Veterinário Dog Saúde? Hospital Veterinário Dog Saúde, ambiente acolhedor, onde seu animalzinho se sente em casa. Na recepção, é possível fazer novos amigos. Além do espaço para o atendimento dos cães, conta ainda com o espaço dedicado para o atendimento dos gatinhos, o Cat Saúde. Atendimento com muito carinho, com veterinários de plantão 24 horas por dia. E ainda, uma equipe de especialistas. Com uma estrutura completa e modernos equipamentos para exames, o seu animalzinho é diagnosticado no local e muito rapidamente. E ainda, conta com estacionamento coberto para o conforto e praticidade dos nossos clientes. Visite também nossa nova clínica no bairro Eloy Chaves, localizada no mesmo espaço do Roldão.
Assim, seu pet sai para um passeio e nem percebe que está no veterinário. Hospital Veterinário Dog Saúde, um lugar pensado para você e seu pet. Aqui, o seu animal faz parte da nossa família. Rua Rangel Pestana, 1178, Centro. Rua Chiara Lubick, 67.501, Parque Eloy Chaves. Doutora Bárbara, estamos de volta. Vamos então para o exame da nossa linda paciente? Vamos, super colaborativo, você não vê que foi super tranquilo. Doutora Bárbara, o exame pareceu super tranquilo. Agora eu tenho uma curiosidade. Você ali usou um gelzinho, não é? Isso não é prejudicial aos olhos? Não, esse gel, ele é à base de água, então ele não vai causar uma irritabilidade nesses olhos, tá? Então ele vai ser bem tranquilo, tanto pra gente ficar posicionando, olhando ali esse olhinho como um todo, quanto depois que a gente remove. Se ficar alguma situação, algum resquício, isso também não vai incomodar nem causar nenhuma irritabilidade. Mesmo que o olho esteja ali com algum cortinho, né, o que é normal, ou mesmo esteja alguma infecção, ou seja, é uma substância isenta, não tem, é como se fosse água. Isso, é como se fosse água. Esse gel é só pra gente ter essa superfície de contato e conseguir avaliar esse olho como um todo. Então a gente usa só ele como um meio de contato para conseguir visualizar tudo. E a gente viu ali pelo exame que a nossa paciente estava super confortável. Gente, ela nem percebeu, não é? Nem o desconforto do gel, nem o aparelho, ela estava bem tranquila. E ela teve uma certa, assim, empatia também com a assistente que estava aqui ajudando, sim, não é? Né? Nossa, foi tão gostoso, né? Eles falaram assim, foi uma troca ali mútua, assim, né, de carinho, de cuidado. Ela entendeu muito que a gente estava ali, né, para ajudar, e a nossa ajudante também arrasou, né? Foi essencial. E fechou até com um beijinho, né, gente? Que delícia, não é? Mas vamos voltar aqui para o diagnóstico. O diagnóstico, nesses casos, também faz toda a diferença, porque além da imagem, a importância da análise dessa imagem. E isso é o diferencial aqui do Hospital Veterinário Dog Saúde. Exatamente, né? Entregar aí esse laudo, né, um diagnóstico preciso, porque é uma região pequena e influencia muito, né? Imagina você tomar a decisão de ter que retirar esse olho, então o laudo ele tem que ser muito bem feito, muito específico para cada situação que pode ter nesse olho, para não, né, digamos, precisar fazer remoções desnecessárias. Gente, é uma região com muitos vasos, então um outro ponto muito importante é a qualidade do equipamento que é utilizado para fazer o exame. Porque aqui no Hospital Veterinário Dog Saúde, eles trocam frequentemente os equipamentos, sempre atualizando os seus equipamentos. E esse aqui que nós temos hoje é um equipamento de última geração para ultrassom. Exatamente, e que nem para esse caso de olho, a gente precisa utilizar uma ponteira diferente, porque dependendo da frequência que tem nessa ponteira, ela pode lesionar a córnea, por isso tem que ser uma ponteira específica para o olho. Olha aí, gente, mais uma informação super importante para nós. Não é qualquer aparelho de ultrassom que pode passar na região do olho. E isso muitas vezes você quer ajudar e acaba agravando a situação. Exatamente. Então a importância de você procurar um médico especialista para esse tipo de exame. E aqui no Hospital Veterinário Dog Saúde, além da qualidade dos equipamentos, da imagem, também o laudo tem uma certa segurança. Exatamente, né? Esse laudo precisa ser bem elaborado, essa conversa aí mútua, né, com o veterinário que encaminhou pra gente,
para, né, conversar como que foi na consulta, como que aconteceu, né? Aqui na imagem eu tenho essa alteração, tá dentro da sua suspeita. Então a gente tenta aí sempre vincular, né, muito esse veterinário que encaminhou pra gente, para todo mundo junto chegar no denominador comum e aí ser traçado o melhor tratamento para esse paciente. Gente, muito importante isso, porque principalmente os olhos são fundamentais para a qualidade de vida das pessoas, não é? E isso é muito legal aqui no Hospital Veterinário Dog Saúde, essa parceria, porque eles têm um canal direto entre a pessoa que executa o exame e o médico veterinário que encaminhou. Então, nenhum laudo é feito simplesmente abruptamente. Existe uma troca de informações, não é? Exatamente. E o canal pode ser tanto daqui para o médico veterinário que encaminhou, como o contrário. Ele também pode ligar e tirar alguma dúvida com vocês. Sim, claro, a gente sempre, né, fica aberto para receber qualquer situações de dúvida, de esclarecimento. A gente sempre está conversando com eles, passando os resultados, mas às vezes chega ali, olhou de novo o paciente, viu que algo está diferente, quer tirar alguma dúvida com a gente do laudo, todas nós estamos abertas a receber todo mundo, todos os veterinários que têm alguma dúvida de exame ou que quer trocar uma ideia, né, do que vai ser feito. Né? A gente precisa ser aberto a todas as outras situações pelos outros colegas para ir, né, traçar o melhor mesmo para esse paciente. Porque o importante é o paciente, é aquela vida ali, né? Então a gente tem que prezar pelaquilo. E todo mundo andando junto, dando as mãos, dá certo. Isso é muito importante. Agora, doutora Bárbara, voltando aqui para o exame da nossa linda paciente, o que nós fizemos ali no ultrassom dos olhos dela? Nós avaliamos, né, essa córnea para ver se estava limpa, se não tinha nada de nenhuma escoriação ou inflamação. Avaliou essa câmara anterior, que é antes de chegar na lente, e essa lente por conta dessa suspeita de catarata. A catarata dela é muito branda, muito sutil, mas já dificultava para avaliar o fundo do olho, né? E que aí, nesse caso, no ultrassom, a gente conseguiu avaliar esse fundo de olho e tá tudo bem com o fundo do olho, é só realmente a catarata. Mas se fosse só uma situação clínica, às vezes esse grau de catarata não iria deixar visualizar essa parte do fundo do olho, por isso que foi solicitado o ultrassom. Muito importante, não é? Agora, um outro ponto essencial. Muitas vezes a lente do olho tá ok, mas pode ter um problema no fundo do olho. Exato. O descolamento de retina, assim como acontece com a gente, também pode acontecer com eles. Eles também têm o nervo óptico que faz essa nutrição para esse olho, a musculatura em volta, então ele tem que ser avaliado como um todo, desde lá do fundo até lá na frente. Todas as etapas, todas essas divisões aí oculares, para a gente garantir para essa definição. Esse olho enxerga, esse olho é saudável ou não. E aí o que vai ser feito mediante isso? Gente, porque muitas vezes uma coceira no olho, ela pode não ser normal. Ela pode vir, na verdade, não de um sistema ali que está coçando o olho seco, mas sim de algum problema que ele tem ali no olho, que com um exame como esse, pode ser diagnosticado e facilitar muito no tratamento. E por que não? Muitas vezes salvando até o olhinho, não é? Exatamente. Muitas vezes a gente consegue salvar esse olho. E como a gente já falou aqui antes, não tem idade. Seja um filhote, seja um adulto ou sejam nossos sêniors, que são tão fofos. Todos eles merecem esse cuidado. Agora, doutora Bárbara, aqui o Hospital Veterinário Dog Saúde está se tornando um centro de diagnósticos para exames de imagem especializados. Além desse de olho, né, que nós falamos hoje, ocular, e o de pescoço, também existem outros exames especializados? Sim, existe exame transcraniano, né, esse ultrassom da cabecinha. Tem também exame de ultrassom articular, então região de cotovelo, região de joelho também pode ser avaliado. Então a gente agora está com essas frentes aí de especialidades de ultrassom para dar sempre o melhor resultado e respaldo para todos os veterinários que queiram encaminhar para a gente também, além dos daqui. Perfeito, gente. Muito obrigada, doutora Bárbara. Obrigada. A vocês aí de casa, espero que tenham gostado do programa de hoje. Fiquem abertos aí para os próximos episódios, porque a gente vai cobrir todas essas especialidades aí para você de casa ter essas opções, não é mesmo? Foi um programa muito informativo, eu aprendi muito e tenho certeza que o pessoal de casa também apreciou bastante, doutora Bárbara. Que bom, qualquer dúvida de vocês, pedidos que tenham para encaminhar, só entrar em contato aqui com a gente que a gente vai guiando vocês.
Ligue, agende, tenha dúvida, se informe, fale com o pessoal aqui, porque afinal de contas a qualidade de vida dos nossos filhos de patinha não tem preço. E aqui com muita comunidade para nós tutores. Exatamente. A gente encerra agora o nosso programa com a nossa coluna social, ainda com as fotos dos nossos pacientes fofos aqui do Hospital Veterinário Dog Saúde. Muito obrigada a você pela sua audiência e até o próximo programa. Programa 25 Pet, um oferecimento Hospital Veterinário Dog Saúde, onde o seu animal faz parte da família.